Quando a gente acaba trabalhando com soros hemolizados, com amostras hemolizadas, isso pode gerar grandes interferências laboratoriais. Pelo seguinte motivo: os equipamentos acabam trabalhando com uma medição também da coloração. Então, isso pode acabar fazendo uma certa interferência. E a questão também de que, se tem hemólise, algo de errado está acontecendo dentro do tubo. Então, pode ser uma questão de. Imagine só, o que é hemólise? Hemólise é hemo, sangue, hemácia, lise, é, hemólise e ólise, né? Mais ou menos nesse sentido. O ólise é ligado à lise, que é rompimento. E o rompimento dessas hemácias vai colocar dentro do. No meio extracelular, no meio externo ali, coisas, substâncias que não deveriam estar ali porque deveriam estar dentro da célula. E isso acaba aumentando a diluição da amostra que tem ali. E também que vai acabar liberando certas substâncias que não eram para estar ali em questões de medição. Tá? Então, por exemplo, é o caso aqui que a gente pode verificar que existem hemólise tanto em vivo quanto in vitro. Em vivo que pode acontecer dentro do paciente, algo mais fisiológico. Por exemplo, muitas pessoas acabam fazendo o quê? Dando tapinha na veia antes de coletar, porque tem a falsa impressão de que se destaca mais, de que a veia salta. Mas o que acontece? Quando você bate, dependendo da forma que você bater, vai acabar lesionando os vasos que tem ali, ou até mesmo acionando já algumas questões de proteínas da coagulação. E quando você punciona, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar gerando vai acabar proporcionando hemólise. Então, quando você realizar a coleta, já vai estar praticamente hemolizado. Tudo bem que você só vai ver depois que centrifugar, mas já vai vir com muita lesão. E também vai acabar aumentando tanto alguns parâmetros. Se a gente for medir o citrato de sódio, vai dar alterado, porque as proteínas da coagulação já vai estar acontecendo. Assim como, se for em um tubo, por exemplo, de soro mesmo, para medir a bioquímica, alguns exames vão dar aumentados, como por exemplo, reticulócitos, bilirrubina, LDH, hemoglobina. E vou dar um exemplo aqui. Por que o reticulócito ele acaba dando aumentado em algumas situações em vivo? Vou pegar aqui, por exemplo, a anemia hemolítica autoimune. O que é a anemia hemolítica? É uma diminuição da hemoglobina, uma condição fisiológica do paciente que o seu próprio organismo acaba lisando as suas hemácias e degradando elas, matando elas. E o que acontece? A hemácia morre, substâncias vão parar no meio extracelular, aumenta ali alguma quantidade de substâncias que não eram para estar aumentadas. E como que funciona essa questão? Quando a gente trabalha a questão lá da hipófise, lembra lá a questão de liberação do hormônio, de feedback positivo e feedback negativo? É basicamente isso que a medula também faz. A medula libera mais, mais precursores eritrocitários quando a quantidade de eritrócitos está baixa no sangue, porque precisa manter um padrão. Então, se está acontecendo hemólise dos eritrócitos, a medula vai aumentar a sua produção, vai aumentar a sua estimulação, e quando a medula acabar aumentando essa produção, como vai estar morrendo muito rápido, eles vão acabar, ao invés de esperar que o eritrócito se forme por completo, ele vai acabar liberando reticulócitos na corrente para conseguir ajudar nessa proporção. Então, se você pegar uma amostra de um paciente, fazer uma lâmina e fazer a verificação, você vai ver que tem policromasia, que é o que? Ali, uns eritrócitos mais acinzentados, uns eritrócitos maiores. E se fizer a contagem de reticulócitos, pode ver que vai dar aumentado, acima do valor de referência. Então, isso que acaba acontecendo em questões fisiológicas, mas também pode acontecer em questões mais in vitro, que é aquele caso que eu citei da veia, tá? Então você bateu ali, fez a coleta, vai acabar dando uma pequena lesão e, e etc, tá? Mas também pode acontecer em questão de, por exemplo, em questão de calibre, colocou muito álcool e colocou a agulha em seguida, com o álcool escorrendo ainda. O álcool ele tende a secar muito rápido na pele, mas se você derrama uma quantidade de álcool lá e já mete a agulha, vai dar problema, porque vai proporcionar hemólise.
Então, nesses casos, a gente consegue ver, por exemplo, TGO aumentado, potássio aumentado, LDH, entre outros. Então, é necessário manter uma questão de respeito, tanto em questão de tapa, pois tapa não se dá em paciente e também não se dá na veia, tá? Isso pode acabar até mesmo provocando situações constrangedoras. E também em questão que os exames vão dar aumentado. Eu já proporcionei uma situação de que os técnicos em coleta, eles estavam é muito comum as pessoas fazerem isso. Colocar a agulha quando se trata de seringa, tá? Colocar a agulha e já puxar de uma vez ali o êmbolo. Mas isso pode acabar trazendo o sangue com muita pressão e quando a pressão vier, vai bater no fundo da seringa, no fundo ali do êmbolo, né? E lesionar as hemácias e acabar aumentando esse tipo de exame aí. Tá? Então tem que ficar muito atento a isso. Existem alguns macetes que a gente pode fazer também para realmente ficar mais atento a isso. Por quê? Se tem hemólise no tubo, mas foi o tubo que a gente tem, passa. Mas lembre-se de prestar atenção, pois alguns exames podem dar aumentados, como esses aí, entre outros. E se der aumentado, não necessariamente é algo fisiológico do paciente. Pode ser um erro na coleta, um erro em alguma dessas partes aí. Tranquilo?